Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Fernanda Bragato, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Iores, obrigada. Bom, professora, a gente começa falando então o título da tua tese, que é Pessoa Humana e Direitos Humanos na Constituição Brasileira de 1988, a partir da perspectiva pós-colonial. Professora, como é que a senhora chegou então nessa pesquisa? Bem, a trajetória que eu percorri, ela começa então, evidentemente, na graduação, de uma forma bem inusitada, eu poderia dizer, né? Foi basicamente motivada, o meu interesse pela pesquisa foi basicamente motivado pelas aulas de filosofia do direito que eu tive na faculdade já no finalzinho do curso, né? Então, aquelas aulas, aquele professor, né, ele acabou despertando em mim um interesse em me aprofundar em alguns temas do direito, né, em questões ligadas a fundamentos do direito e não necessariamente ao estudo do direito posto, das leis, das instituições, mas uma busca pela compreensão das razões pelas quais as leis são como são, as razões pelas quais nós devemos obediência às leis, como é o funcionamento do direito, enfim. E então eu acabei me interessando por fazer mestrado. Eu não necessariamente na graduação me envolvi com isso, né? Eu fazia estágio em escritório de advocacia, como é a rotina de muitos estudantes de direito, inclusive, e o interesse pela pesquisa surgiu bem no final do curso, né? E aí, então, direitos humanos, que é meu tema, também foi uma temática que eu não tive na graduação, não foi um tema que nós tivéssemos estudado, né? Até porque a própria consolidação do Sistema Internacional de Direitos Humanos e da legislação de direitos humanos é recente no Brasil, né? Então, quando eu terminei a graduação, esse não era um tema ainda muito familiar aos alunos do curso de Direito, digamos assim. Só que eu acabei me interessando muito por isso, né? E acabei buscando o mestrado da Unicinos, porque o mestrado da Unicinos tinha um viés crítico interessante, diferente dos outros programas de pós-graduação em Direito aqui em Porto Alegre, enfim, na nossa região, na nossa região. E aí eu acabei me interessando pelo programa de pós-graduação da Unicinos, porque eu achei que seria aquele que responderia melhor aos meus interesses, as minhas dúvidas, né? E acabei, então, vindo propor um projeto de pesquisa. Na época, tratava sobre fundamentação de direitos humanos, que é um tema que, de certa forma, que me acompanha durante toda a trajetória acadêmica, né? Certo. Como é que é o desafio, professora, de tratar desse tema? Quer dizer, existem muitos autores que trabalham esse tema? Como é que funciona? Existem muitos autores, existem muitas correntes filosófico-históricas que sustentam as raízes, as origens dos direitos humanos. Então, à medida que a pesquisa foi avançando, eu pude me deparar com essa pleiade de referenciais teóricos sobre o tema, né? E então, a minha dissertação ela se inicia, na verdade o projeto que eu propus quando eu entrei no mestrado, não foi o projeto que eu acabei desenvolvendo, o que é também bastante natural, muito embora o tema fosse o mesmo. O tema foi sempre o mesmo, né? O problema, de certa forma, foi mudando um pouquinho, mas o que marca mesmo a minha pesquisa é a mudança do referencial teórico ao longo da minha pesquisa, né? Tanto seja no mestrado, no doutorado, e agora como professora da pós-graduação na realização das pesquisas. Então, eu investigo o mesmo tema, mas sob um viés diferente, né? Então, no mestrado, a minha dissertação teve o título Os Direitos do Outro, né? Isso já como uma indicação da perspectiva de fundamentação dos direitos humanos que eu estava adotando, né? Então, eu pesquisei na dissertação as diferentes correntes teóricas que fundamentam os direitos humanos, ou seja, que respondem à pergunta por que esses direitos existem,
né? Com base em que esses direitos existem e devem ser respeitados. E eu acabei desenvolvendo mais uma perspectiva de fundamentação ética dos direitos humanos, né, segundo a qual os direitos humanos eles se justificam a partir de uma perspectiva de respeito e consideração pelo outro, pelo nosso semelhante, né? Então, mais do que uma perspectiva individualista ou de busca egoísta pelo meu direito, os direitos humanos eles se justificam como uma forma de respeito e consideração pelo outro. Então eu comecei já a desenvolver essa pesquisa no mestrado e depois ela teve continuidade no doutorado, né? Certo, professora. E como é que foi então também a relação com o seu orientador, né? Para receber esse tema e para vocês também poderem discorrer sobre ele. Tiveram alterações também no projeto de entrada, assim como aconteceu no mestrado? Em relação à pesquisa do doutorado, sim. Em relação à pesquisa do doutorado, eu então, a partir dos meus achados na dissertação, a partir dessa perspectiva do sujeito de direitos como aquele que fundamenta a existência desses direitos, eu comecei então a me aprofundar na pesquisa sobre o conceito de pessoa humana, né? E foi assim, o papel do meu orientador foi determinante porque no doutorado ele oferecia, então juntamente com outro professor, um seminário que se chamava Genealogia da Ideia de Pessoa Humana. E aquilo me interessou profundamente, né? Entender como é que se construiu historicamente o conceito de pessoa humana, né? O que é a pessoa humana? Às vezes as pessoas acham, não, isso é uma redundância, né? Não, não é uma redundância porque pessoa é um conceito jurídico e moral, né, que pode ser estendido não apenas a seres humanos. Existem pessoas jurídicas, uma empresa é uma pessoa, o Estado é uma pessoa, né? Então não são apenas os seres humanos que são pessoas. E também, historicamente, historicamente e desde diversas perspectivas, essa identificação entre ser humano e pessoa não é algo inequívoco, não é algo que existiu sempre, né? O próprio conceito de pessoa, ele sofreu uma série, ele tem uma relação com a atribuição de direitos e de deveres a determinado ser, né? E essa questão de haver uma identificação entre pessoa e ser humano, ela é algo relativamente recente na história da humanidade, né? Então, isso foi fundamental para o surgimento dos direitos humanos, como uma decorrência do fato de que todo ser humano é pessoa, basicamente, né? Ok, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.